vezes na Bíblia que a palavra meretriz é aplicada de forma simbólica. Esta será uma alusão às falsas religiões, aos falsos ensinamentos. A palavra meretriz está ligada à prostituição. Da mesma forma, falsa religião é uma forma de adulteração daquilo que é correto, daquilo que é verdadeiro do ponto de vista da Bíblia. E a meretriz, ela está sempre ligada à infidelidade. Assim também as falsas religiões constituem-se numa forma de infidelidade a Deus. Na continuação da leitura desse versículo, encontramos a seguinte expressão: sentada sobre muitas águas. Esta expressão, muitas águas, ela é explicada lá no versículo 15. Esse versículo diz o seguinte: as águas que viste são povos, multidões, nações e línguas. Isso significa que ela estava assentada sobre muitas águas. Isto é, multidões e nações estão debaixo da sua influência e do seu poder. No versículo 5, nós encontramos a seguinte expressão: na sua fronte achava-se escrito um nome, mistério. Essa palavra mistério, ela é chave. Nós temos ali a visão de uma mulher, a visão de uma meretriz, simbolizando a falsa religião. A palavra mistério aqui, ela é aplicada aos mistérios dos falsos ritos religiosos, aos mistérios das falsas religiões. Nós vamos encontrar, por exemplo, magia negra, ocultismo e espiritismo, onde existem muitos mistérios. Então essa palavra, ela designa exatamente todas aquelas práticas ocultistas e espíritas que incluem o elemento mistério. Os versículos 9 e 10 do capítulo 17 nos fala sobre as 7 cabeças da besta e os 7 reis. Eu vou fazer com você a leitura desse texto. Acompanhe comigo. Aqui está o sentido: que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Os 7 chifres aqui representam 7 reis, 7 nações. E há aqui um enigma que precisamos resolver. O texto nos diz assim: são também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. Nós temos que nos lembrar que a interpretação desta expressão aqui, ela remonta ao período de João. O texto diz assim: são 7 reis, dos quais 5 já caíram. Esses 5 reis são a designação de 5 impérios. O Império Egípcio, o Império da Assíria, o Império da Babilônia, Medo-Persa e da Grécia. Então são 5 reinos que já passaram. Um existe. João está falando do Império de Roma. No período em que ele estava exilado na ilha de Patmos, quem dominava o mundo eram os romanos. E outro ainda não chegou. Isto é, o 7º reino, no qual será levantado o anticristo. Haverá um governo mundial. 10 nações estarão dando pleno suporte à ação do anticristo nesse planeta. O texto de número 2 da nossa aula tem como título a Babilônia Comercial. Capítulo 18. Nós temos ali uma designação literal de uma cidade que surgirá como grande centro econômico, algo parecido com a Babilônia do passado. Alguns autores acham que essa cidade surgirá no Oriente, ali naquelas imediações onde fora edificada a antiga Babilônia. Contudo, não há como fazermos tais afirmações. Nós temos a descrição de 2 Babilônias, uma no capítulo 18, outra no capítulo 17, e elas são totalmente diferentes. A primeira Babilônia é destruída pelos homens, isto é, do capítulo 17. E a do capítulo 18 é destruída pelo próprio Deus. A Babilônia caiu e se tornou um covil de espíritos demoníacos. Aliás, nós temos ali sucessivas repetições da natureza dos seres que habitaram a Babilônia. A expressão, por exemplo, ave imunda e detestável, é apenas
um reforço do que o versículo estava dizendo antes. E o versículo dizia que aquela cidade tornou-se covil de toda espécie de demônios. Após a destruição da Babilônia, o quadro presente naquela cidade será o pior possível. Dos versículos 11 até o versículo de número 18, nós temos aí uma descrição da Babilônia como um colossal centro de comércio. A Babilônia é descrita justamente assim, como um centro econômico do mundo. Já no versículo de número 19, nós temos aí a destruição da cidade, a cidade da Babilônia sucumbindo de uma única vez. E no versículo de número 23 do capítulo 18, nós temos uma nova menção da feitiçaria praticada na cidade da Babilônia. Já no capítulo 19 do Apocalipse, nós temos a descrição da volta do Senhor Jesus em glória. E no versículo de número 1 a 9, nós temos ali a presença de uma multidão. E eles estavam regozijando-se no céu, por causa do retorno de Jesus em glória. No versículo de número 7, nós temos uma menção das bodas do Cordeiro. Este é um evento que vai acontecer entre o arrebatamento da igreja e o retorno de Jesus em glória, para estabelecer aqui o seu reino milenial. Jesus vai arrebatar a igreja, levar os seus consigo, ali vai haver um julgamento, claro, não para para enviar alguém para a perdição, mas para efeitos de galardão, e a seguir acontecerá as bodas do Cordeiro, que é uma reunião entre o noivo e a sua noiva. Através das bodas do Cordeiro, se está inaugurando ali um período em que para sempre os salvos, os remidos, estarão com o Senhor. É o encontro, é a celebração do encontro entre a noiva, que é a igreja, e o seu noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. No versículo de número 9, nós temos ali a descrição de uma ceia nas bodas do Cordeiro. Nós temos aí que destacar a diferença entre essa ceia das bodas do Cordeiro com a grande ceia de Deus, mencionada no versículo de número 17. A ceia das bodas do Cordeiro terá lugar no céu, ao passo que a grande ceia de Deus tem lugar na terra. É só você comparar os versículos de número 17 e 18 com o versículo 9, que fala a respeito das bodas do Cordeiro. Então nós temos no versículo de número 11 a expressão "vi o céu aberto". O céu foi aberto para que o Senhor agora retornasse com os salvos e então estabelecesse aqui o seu reino milenial. É claro, terá que acontecer a batalha de Armagedon. No versículo de número 15, nós temos essa expressão: sai da sua boca uma espada afiada. Contra quem? Contra Satanás e os seus exércitos. E ali o Senhor vence definitivamente a Satanás e aqueles que o seguem na grande batalha que se chama Batalha do Armagedon. No versículo 19, você não encontra a palavra Armagedon, mas encontra a descrição desta grande luta, desta grande batalha. No capítulo 19, versículo 20, nós temos a afirmação de que a besta, isto é, o anticristo e o falso profeta, serão os primeiros habitantes do inferno. Eu vou ler com você esse versículo. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Esse versículo é muito claro. Retornando o Senhor com os seus santos, através de uma espada que sai da sua boca, através do sopro da sua boca, ele vence a Satanás e os seus exércitos. E então, o anticristo e o falso profeta são lançados num lugar de extremo sofrimento, onde arde com enxofre. Eles serão os primeiros habitantes do inferno. Nós temos aqui a designação de dois homens. Um é o anticristo, com poderes políticos para governar. O outro é a besta,
O anticristo é o grande governante internacional. A besta é aquele ser, o falso profeta, que divulga a imagem do anticristo e seduz as pessoas para servi-lo e adorá-lo. O texto de número 3 da nossa aula tem como título O Milênio e o Juízo do Grande Trono Branco. É só você ler em Apocalipse capítulo 20. Esse texto traz para nós o assunto ligado ao milênio. Essa palavra, ela não está presente no contexto da Bíblia, mas a expressão 1000 anos, ela é encontrada 6 vezes, desde o versículo 1 até o versículo 7 do capítulo 20 de Apocalipse. O milênio é inaugurado após o retorno de Jesus com os santos e então a derrota final de Satanás, isto é, através da batalha de Armagedon. O Senhor inaugura ali o seu reino milenial. O versículo de número 2, ele diz o seguinte: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Satanás estará ausente da terra durante o milênio. No versículo 3, encontramos a seguinte expressão: depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Após os 1000 anos, Satanás será solto por um período curto, pequeno de tempo, para enganar algumas pessoas que nasceram na duração do milênio. O princípio que Deus estabeleceu lá no Éden é o mesmo. O homem poderia permanecer em obediência a ele ou não. Assim também, após o milênio, Satanás será solto para colocar em xeque, para colocar à prova a fidelidade das pessoas que nasceram, cresceram e viveram na duração do milênio. Já nos versículos 4 e 5 encontramos a seguinte expressão: primeira ressurreição. Bem-aventurados aqueles que fizeram parte da primeira ressurreição. Nós encontramos essa expressão na Bíblia. Esta primeira ressurreição designa 2 grupos. O primeiro grupo é o de pessoas que ressuscitaram na ocasião do arrebatamento da igreja. Jesus manifesta-se para arrebatar a igreja. Os mortos ressuscitam e os salvos são transformados. Mas ao final da grande tribulação, nós temos um grupo de pessoas que foram mortas, foram martirizadas porque rejeitaram o carimbo da besta. Esse segundo grupo também faz parte da primeira ressurreição. No versículo 8, nós temos estas palavras: Gog e Magog. Mas ao final da grande tribulação, nós temos um grupo de pessoas